Rapaziada, pra quem tinha saudade do Flamengo aí de 2017, 2016, que não se importava com a Libertadores, que não fazia questão de jogar a Libertadores como tem que ser jogada, tá aí, ó. Saudades se encerradas. O Flamengo voltou a não ter essa postura de querer vencer a Libertadores e o Flamengo se complica em um grupo que era pra ser muito fácil. Gente, rapaziada, ó, final de partida, o Flamengo empata com o Central Córdoba. O Flamengo que não conseguiu vencer no jogo do Maracanã. Vai à Argentina, não consegue vencer os caras em um jogo muito ruim e um jogo que o Flamengo foi bem abaixo. O jogo do Flamengo teve uma postura bem parecida com aquele jogo contra o Cruzeiro, o último jogo. Um Flamengo que realmente não vem jogando a Libertadores. O time do Flamengo é um no brasileiro e outro completamente diferente na Libertadores. O Flamengo se complica na Libertadores, não está na zona de classificação. Pelo contrário, está a 3 pontos do segundo colocado, que é o próprio Central Córdoba. E agora o Flamengo tem que torcer para os próximos 2 jogos. O Flamengo conseguir fazer 6 pontos e até o Flamengo consegue. Se o Flamengo emplacar essa sequência de vitórias, o Flamengo até consegue a zona de classificação, mas agora mirar em primeiro colocado já acho bem difícil. Mas é o seguinte, rapaziada, vamos falar desse jogo aqui, ó. Vamos falar primeiro das escalações. O Flamengo veio a campo com o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Danilo que não fez um bom jogo hoje, Wesley também não. Wesley que não vem tendo uma boa sequência de jogos há um bom tempo. Mas não acho que ele seja o maior dos nossos problemas, o Wesley, apesar de não ter aquele rendimento tão grande que o fez ir para a seleção brasileira, acho que ele ainda é o melhor lateral direito que nós temos. Danilo, que não fez uma boa partida. Léo Dias não foi usado hoje por conta de controle de carga, muitos minutos em campo, eu entendo. Veio a campo o Danilo, que não fez uma boa partida. Léo Pereira, que não acho, fez uma partida ali meio barro, meio tijolo, não comprometeu, mas também não ajudou tanto. Ayrton Lucas, que não acho que tenha feito uma boa partida. Ayrton Lucas que conseguiu uma sequência de jogos por conta da lesão do Alexandro, e vinha jogando bem, mas hoje eu acho que não conseguiu repetir a mesma atuação. O Flamengo, em geral, hoje não jogou nada bem. Nada bem. Pulgar, que eu acho que fez uma partida bem segura, ajudou o Flamengo em muitos momentos. De La Cruz também, essa ligação defesa e ataque, muitas vezes era executado pelo De La Cruz. Jogou bem, eu acho que ele correu bastante, conseguiu organizar o Flamengo ali em momentos que pouco se via. Gerson, que fez uma das suas piores partidas desde que voltou ao Flamengo, não acertou nada, passe, finalização, nada, posicionamento. A partida do Gerson hoje foi nula, bem nula. Arrascaeta que fez o gol, mas não teve grande participação assim no jogo. Quando participou bem. Bruno Henrique também não conseguiu ajudar muito o Flamengo. O Bruno Henrique que atuou numa posição hoje que parece meia esquerda ali, não conseguiu ser tão acionado assim no ataque. Então eu vi muita gente criticando ele, mas acho que ele nem não era a função dele hoje participar tanto do ataque. Mas dentro do que ele estava disposto a fazer, eu acho que ele fez até uma partida regular. E Pedro que não tocou na bola. Então vamos falar assim dessa partida que começa com o Flamengo iludindo. O Flamengo começa com uma partida com a posse de bola, ditando o ritmo do jogo, com toques, envolvendo o time do Central Córdoba, que iniciou querendo fazer uma pressão, mas com as linhas nem tão lá em cima. E o Flamengo começou com toques. E o Flamengo tem sua chance e faz o gol numa jogada de transição. O time do Flamengo hoje só funcionou em jogadas de transição, de contra-ataque, jogadas rápidas. O time do Flamengo funcionou assim, apenas. Você pode ver a chance que o Flamengo teve, as 2 chances com a Arrascaeta, enfim, foram chances de transição, em que o Flamengo pegava a defesa do Central Córdoba desfeita e o Flamengo apostado na velocidade. E o Arrascaeta conseguiu ali, chutou com muita categoria, conseguiu fazer o primeiro gol, que nem foi tanto assim de contra-ataque. O Flamengo foi uma jogada mais rápida, de troca de passes rápidas. E o Arrascaeta, com uma grande categoria, conseguiu fazer o gol. Mas a partir daí acabou. O Flamengo não conseguiu mais ter essa posse de bola. O Flamengo não conseguiu mais trocar esses passes em direção ao gol. O Flamengo funcionou apenas no contra-ataque. E o Central Córdoba subiu suas linhas, o que dificultou muito, muito a saída de bola do Flamengo. O Flamengo que errou demais hoje passe. O Flamengo que, até mais do que o normal. O Flamengo estava... Eu ouvi na transmissão, né, que o gramado estava um pouco acima do que os times brasileiros estão acostumados. Isso pode ter alguma interferência, não sei.
não jogo bola, não tenho noção de como isso interfere, mas fato é que o Flamengo errou muito hoje na seus passes. Você pode ver aqui nas estatísticas, 83% de passe certo, não parece muito. Mas você vê os lances que o Flamengo errava passe, eram lances que não é normal de se ver o Flamengo errando. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, passes que eles não estão acostumados a errar, errando muito. Muito, e não só em questão de passe, condução de bola. Isso é um jogo muito estranho tecnicamente. Um jogo feio de se assistir. E o Flamengo não conseguiu emplacar seu jogo hoje. O Flamengo com muita dificuldade de sair com a bola. Muitas vezes apostava num chutão, acionando o Pedro. E não rolava. Até os 10 primeiros minutos, o Flamengo conseguiu fazer o gol. O Flamengo conseguiu mais uma chance com a Arrascaeta, mas já em lance de contra-ataque. A Arrascaeta, que vem numa fase artilheira e tudo mais, não conseguiu converter essa segunda chance. E tudo bem, tá tudo certo. Mas fato é que o Flamengo não conseguiu jogar hoje. O Flamengo não conseguiu impor o seu estilo de jogo. O Flamengo não conseguiu trocar passes, não conseguiu envolver seus adversários, não conseguiu trazer eles para o seu campo para conseguir ter mais espaço no meio, para conseguir trabalhar. O Gerson hoje foi anulado, como eu falei. O Gerson hoje teve uma partida parecida com o que teve contra o Cruzeiro. Lembra que eu falei que o Gerson atuando um pouco mais pelo meio, não tanto pelo lado direito, e o que deixava espaço para o Wesley passar, mas o Wesley não passava. Mesma coisa, mesmo cenário hoje. Gerson atuando mais pelo meio, acho que ele não cobrir esse espaço com a Arrascaeta gera quando ele sobe mais. E o espaço na lateral direita que o Wesley não cobriu. Não sei se por questão tática, questão técnica. O Wesley não cobriu, assim como não cobriu no jogo contra o Cruzeiro, que deixou muito espaço. O Wesley não teve uma boa atuação ofensiva, que é a principal característica dele, e novamente não teve. O Flamengo até volta no segundo tempo ali, de início querendo melhorar sua saída de bola. O Pulgar volta mais na linha defensiva para conseguir ajudar nessa saída, para conseguir melhorar numa troca de passes ali inicial. Mas logo o Central Córdoba fica mais com a bola, trocando passes, envolvendo o Flamengo. E o Flamengo poderia perder hoje, tranquilamente. O Rossi fez umas 2, 3 defesas ali que salvaram o Flamengo. O gol é uma jogada de cabeça que o Central Córdoba tenta uma vez, não consegue. Aí depois faz de novo o cruzamento e aí empata o jogo, enfim. E, sinceramente, o time do Central Córdoba é um time muito limitado. Muito limitado. Quem viu o jogo, tecnicamente, eles são muito limitados. Jogadores bem abaixo do nosso. É um time organizado, assim, de marcação, de querer impor o seu jogo, mas em questão técnica é muito limitado. O Flamengo não poderia ter perdido tantos pontos quanto perdeu. Eu não entendi. Mas enfim, o Flamengo perdeu de 6 pontos que o Flamengo poderia conquistar contra o Santa Córdoba, o Flamengo consegue apenas 1. E agora se vê nas cordas, novamente, depois de muito tempo, o Flamengo pode sim não se classificar na fase de grupos. O Flamengo está aí com 5 pontos, e o Central Córdoba e a LDU também estão com 8. O Flamengo tem que ganhar contra o LDU, que é no Maracanã, na próxima partida, tem que ganhar. E a última rodada é contra o Deportivo Táchira, que tem que ganhar também. O Flamengo precisa de 6 pontos para conseguir chegar a 11. Enfim, o Flamengo hoje poderia ter conseguido chegar na zona de classificação, quiçá até conseguir chegar na zona de classificação e lutar pelo primeiro lugar nas 2 últimas rodadas. O Flamengo hoje, se ele consegue 2 gols de vantagem hoje contra o Central Córdoba, o Flamengo conseguiria ficar em segundo lugar e brigar pelo primeiro lugar, que acho que seria bem possível. Agora o Flamengo tem que brigar pela classificação. O Flamengo tem que brigar. E assim, não vai ser fácil. O Flamengo tem sérias chances de ficar pela fase de grupos. Ainda acredito na classificação. O Flamengo tem um time superior, mas tem que colocar isso em campo. O Flamengo não pode mais fazer as partidas que vem fazendo na Libertadores. Um time que aposta no contra-ataque e não vem conseguindo fazer gols. E tomando muito. O Flamengo fez 4 jogos na Libertadores, fez 3 gols. Cara, como é que você pode... O time que tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, você chega na Libertadores e não conseguir fazer um gol por partida. Enquanto a gente tomou também 3 gols. Em 4 jogos a gente tomou 3 gols também. O time que vem a melhor defesa do brasileiro, o melhor ataque do brasileiro, é um time hoje que não faz gol no brasileiro e toma muito na Libertadores. Não toma muito assim, mas toma o tanto quanto faz. Então, foda-se, é nulo. Mas é isso, rapaziada. O Flamengo mais uma vez decepcionando na Libertadores esse ano. O Flamengo pode ser campeão da Libertadores, terminar, jogando muito, ganhando todos os jogos daqui pra frente, pode, mas com essa postura acho bem difícil.
O Flamengo, se não mudar essa postura, se o Flamengo não jogar que nem joga no Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Vai brigar pra jogar Sula. E nem sei não se você consegue uma boa atuação na Sul-Americana se continuar do jeito que tá. Mas eu sei que tem a questão de calendário, o Flamengo vai jogar o Super Mundial daqui a pouco, o Flamengo vem jogando com um ritmo muito grande no Brasileiro, mas acho que dá pra ter um meio termo. O Flamengo também já não é líder mais do Campeonato Brasileiro, tá em terceiro lugar. O Flamengo não tá na zona de classificação da Libertadores, então o Flamengo tem que mudar essa postura. Então quer focar no Brasileiro? Ok, mas tem que jogar a Libertadores como ela tem que ser jogada. Não pode jogar a Libertadores deixando ela de qualquer jeito, achando que vai ganhar, porque não ganha. Libertadores, se você não levar a sério, você não vai ganhar, você não se classifica. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa um like e compartilhe para não perder os próximos vídeos. Tamo junto e falou!